Então, é, nós vamos iniciar nosso trabalho de hoje, né? E aí, Diegão, tudo bem? Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje depois de ter feito aquela avaliação, né? Semana passada, e eu já corrigi, dei a definitiva para vocês e tudo tranquilo. Bem facinho tava, né? Que acharam da prova? Muito tranquilas as nossas provas, né? Oi, pessoal. Tranquila, né, Bruna? Bem de boa. Exatamente. Bom, então, pessoal, a gente meio que fecha, né, essa primeira parte da disciplina, né, com a avaliação que fizemos. Fechamos a primeira nota, né? Eu já publiquei lá no grupo. Quem tem alguma situação pendente teria que procurar, né? O sistema, eles iam fechar dia 22. Eles não fecharam ainda, porque tem pendências de alunos novos, né? Então, quem tem pendências e que não é aluno novo, tipo, fez a matrícula depois, pode aproveitar para poder organizar alguma pendência se tiver, tá? Mas vamos lá. É, Então, passado esse momento inicial, da primeira etapa que a gente chama, para extrair a primeira nota, agora a gente continua discutindo sobre indivíduo, política e sociedade, né? Nosso último conteúdo nós falávamos sobre ética, inclusive ficou uma videoaula para vocês assistirem antes da prova, e a gente acompanha, né? Essas aulas que eu publico para vocês, a gente acompanha o movimento. Então eu fiquei bastante preocupado porque somente 8 pessoas acessaram, né, assistiram a última videoaula, que era sobre a questão da ética, do ser ao que deve ser. Então, eu fiquei bastante preocupado porque tudo bem, vai fazer a prova, questões bastante objetivas, pam pam, você marca e tal. Mas é um conhecimento que em algum momento da história você poderá ser cobrado, né? Então eu proponho que, mesmo tendo passado essa parte dessa questão da prova, a gente não estuda só para a prova, a gente estuda para a vida, né? Então eu proponho que quem não assistiu àquela última videoaula, que foi sobre ética do ser ao que deve ser, né? Eu proponho que assista, porque a gente vai começar agora falando de política nessas duas aulas próximas, com uma atividade prática, que é a visita à Câmara dos Vereadores. Então, esse próximo conteúdo, que é sobre política mais especificamente, ele exige um pouco do conhecimento de ética, tá? Então, quem não viu a videoaula última, foi direto para a prova, ok, né? Tudo bem. A prova tá lá e fizeram, bacana. Agora fica, como eu falei, o déficit na formação, né, na aprendizagem. Então é importante voltar lá. Então somente 8 pessoas até agora tinham assistido a videoaula, e essa turma tem 20 pessoas, né? 21 pessoas, na verdade. Então, assim, dos dois cursos. Então, fiquei bastante preocupado. Mas eu não posso, né? Coordenar a vida das pessoas. Então, a disciplina continua e agora a gente começa a falar sobre política, né? Como uma dimensão da formação humana. Lembra que o que a gente está falando, que os conteúdos que a gente está desenvolvendo na disciplina, são conteúdos que a gente já fez algum apontamento, né, nos momentos iniciais da disciplina. Por exemplo, essa questão ética, né? A gente viu que a ética é um elemento da formação do ser humano,
todo ser humano tem entranhado na sua formação social a questão da ética. Por isso é importante compreender um pouco essa dimensão da vida das pessoas, tá? E ligado à ética, a gente tem uma outra dimensão da formação do ser humano, que é exatamente a política, né? O velho Aristóteles já dizia que o ser humano é um animal político. Lembra? Nós fizemos duas atividades, praticamente, dois conteúdos, onde a gente falava sobre o ser humano como ser político. Essa é uma das dimensões mais efetiva, mais presente, mais latente no nosso dia a dia, na nossa formação, no nosso ser histórico-social, tá? Então, a questão da política é algo que está entranhado na nossa formação, é uma dimensão da nossa formação e ela precisa ser compreendida, tá? Então, dentro da disciplina, a gente tem esse aspecto da ética e da política para a gente ir conhecendo um pouco mais sobre como é que a gente deve incidir na sociedade, né? Se inserir socialmente nos espaços públicos e políticos de forma ética e de forma política. Querendo ou não, gostando ou não, nós somos sujeitos éticos e políticos, tá? Então, a gente vai iniciar falando um pouco sobre política nessa aula. Próxima semana já vai ter um feriado exatamente na terça, né? Mas aí, como a gente tem 2 horas de aula aqui de forma síncrona e 2 horas de forma assíncrona, então vai ser encaminhado para vocês também uma videoaula e uma atividade que vocês farão durante a semana. A proposta é que faça hoje, né? Que faça hoje nos 2 últimos horários. Só que nem sempre a videoaula está pronta, porque vai depender de até onde eu vou desenvolvendo o conteúdo, aí eu faço alguns recortes e tal para mandar. Mas bem, aí a gente começa a falar, né, sobre política hoje, com o material que eu vou projetar aqui para vocês, um vídeo, um texto que eu vou encaminhar para vocês também, um livro que a gente já vem estudando, né? E aí na próxima semana a gente tem, né, um feriado exatamente na terça, tendo em vista que também teve um outro feriado que foi na terça, não na semana passada, na outra. Mas bem, e aí quando for na outra terça, possivelmente dia 9, deixa eu ver aqui no meu calendário, dia 9 de novembro, isso, a proposta é que a gente tenha uma aula presencial para fazer uma visita à Câmara dos Vereadores, né? Aí a gente já vai ter tido essa aula hoje, vocês já vão ter assistido a outra videoaula que eu vou mandar, ter lido o texto, então a gente já vai ter alguma base sobre política para a gente ir lá ver um pouco como é que se organiza esse poder político, que é o legislativo. Depois a gente retoma, né, e faz o fechamento dessa questão política e vamos discutir alguns problemas da sociedade atual, problemas atuais da sociedade contemporânea, e aí a gente vai meio que já para o final de novembro, início de dezembro, quase para o fechamento da disciplina, tá? Eu gostaria, antes de iniciar, de fazer mais um lembrete sobre a necessidade de ler esse livro, né? Esse livro, Gessé Souza, Como o Racismo Criou o Brasil. Então é um livro que fala da estrutura social do Brasil, né? A partir dos elementos da política, da ética, mas tem como pano de fundo a questão do racismo, né? O racismo não só em relação aos negros, mas de raças das mais diversas possíveis.
Então, é leitura obrigatória no final de... No final não, no início de dezembro, nós iremos fazer uma atividade com livro. Para isso é necessário que você tenha feito a leitura, tá? Então, possivelmente, nossa última atividade será o trabalho com este livro. Certinho. Tranquilo? Estão aí? Estão aí, né? Ok. Então eu vou rapidamente projetar aqui um material para a gente ir discorrendo um pouco. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok, já está aí na tela de vocês. Consegue acompanhar, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa a gente vai pensar sobre o conceito de política. A primeira coisa que a gente pergunta é: o que é política, professor? Então a gente vai ver aqui rapidamente o conceito, né? O conceito de política, a questão do poder, da política como um poder e as formas de poder existente na sociedade, tá? Então a gente começa de forma bastante ilustrativa, né? Aqui para a gente pensar na política, desculpa, para a gente pensar na política, a gente tem aí uma imagem. Quando a gente pensa em política, geralmente a gente pensa em algo errado, né? Em algo que não está bem. E é uma concepção errada sobre a política. Embora a política não esteja bem, as coisas estão bastante erradas, né? Não está legal, mas a ideia de política inicial não é essa. E aí a gente vai tentar desconstruir essas ideias. Bem, o crime nosso de cada dia. Interessante. Primeira figura aqui, né? Ele diz assim: eu desviei a verba da segurança pública. Fica parecendo que é um político, né? O segundo vai dizer: eu emiti as notas fiscais frias. Então fica parecendo que é um burocrata que também, né, ligado a uma ação que comete crime. Esse outro diz: eu recebi um por fora para deixar entrar celulares e armas na cadeia. É um agente penitenciário. É o crime nosso de cada dia, né? O político, o empresário, o cara lá da delegacia, né? Do presídio. E aqui um bandido, mas não que os outros não sejam bandidos, né? Nessa perspectiva, mas ele diz assim: eu mandei matar policiais e incendiar ônibus. Veja. E por último, esse aqui, aparentemente um cidadão comum, camisetinha amarela e tal. Eu votei no primeiro da fila. Então, todos aqui cometeram crimes. Todos cometeram crimes. Inclusive, em especial, esse eu votei no primeiro da fila, né? Então, é o crime nosso de cada dia. Então, quando a gente pensa em política, infelizmente, essas coisas vêm à nossa cabeça. Essas ideias, porque a sociedade está corrompida, inclusive nessa perspectiva da política, tá? Não estou aqui reforçando a ideia de que a política é algo ruim. Pelo contrário, ela está corrompida e precisa ser reorganizada. Então a gente tem aqui: se eleito for, prometo não fazer nada
para produzir, para preservar os meus eleitores. E aí outro vai dizer, mas no mandato passado o Senhor prometeu isso e não fez nada mesmo. Ele disse, viram, eu sempre cumpro minhas promessas. Não, disse que não ia fazer nada e não fez, então cumpriu com a promessa, né? Enfim, essas ideias, sempre que a gente pensa em política, nos remete a algo desse tipo, né? Bom, ainda aqui definindo conceitos. O termo política vem do grego politeia, que deriva de polis. Polis é o quê? Cidade, estado. Então, política de politeia, ou politique, grego, e vai ser derivado aí, né, do grego antigo, que significa cidade, estado, que é polis. Polis é a cidade. E por que política? Política era a forma de organização da vida em sociedade, né? Em sociedade. Sociedade é a vivência na cidade. Sociedade. E Estado. Estado é uma organização política também, onde um determinado território, onde as pessoas vivem ali e estão entrelaçada pelas suas relações. E para isso dar certo, é preciso que elas tenham normas. Né? Alguém vai conduzir o processo, alguém tem poder A, alguém tem poder B, e isso vai se constituir exatamente como política. Tá? Então, essa organização, para viver tranquilamente em uma sociedade, né, a partir do elemento da política, como a gente chama, ela tem algumas questões. Tem a administração pública, pública vem de povo, administração para o povo. Tem o Estado, que é o poder, assim, é a máquina administrativa, né, para fazer a política acontecer. A gente tem os cidadãos, que vivem nas cidades. Cidades são os agrupamentos de pessoas. Então, o cidadão é aquele que vive na cidade. Por viver na cidade, ele precisa estar submetido a uma administração pública, que é o quê? Alguém, um grupo de pessoas que vai organizar ali a estrutura da vida das pessoas, como as leis, não é? As normas, o que fulano tem direito, quais as políticas de saúde, de educação e tal. Vai meio que coordenar essa vivência em sociedade de forma harmônica, tá? Então, do ponto de vista da filosofia, política é um fenômeno, né? É considerado um fenômeno. O que é um fenômeno político? São os fatos políticos. Os fatos políticos são as coisas ligadas à política que acontecem. E diga-se de passagem, a gente tem visto fatos políticos, né, dos mais escabrosos nos últimos tempos. E aí a gente tem o fenômeno social, que são os fatos sociais. Então, os fatos políticos e os fatos sociais, eles se intercalam. Eles estão muito ligados, né? Porque geralmente a política é para atender uma necessidade da sociedade. E é a sociedade que demanda políticas públicas, políticas para o povo, tá? Então, um pouco essa ideia. Agora eu quero, essa aqui era a parte mais introdutória, então agora eu quero colocar para vocês um pequeno vídeo, que é uma música do Gabriel Pensador, para a gente ver um pouquinho de como é que se organiza mais ou menos essa questão do cidadão na sociedade, tá? Então eu vou parar aqui essa apresentação e vou colocar a outra, que é um pequeno vídeo com uma música, para vocês verem a letra e depois a gente conversa um pouquinho, tudo bem? E aí, Felipe? Chegou agora? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, professor? Certinho. Tava trabalhando, hein? Só deu pra chegar agora, professor. Não, tranquilo. Tá de boa. Já tá aqui, na verdade, já tá aqui. Deixa eu
projetar aqui. Bicho, ela não tá aparecendo aqui. Como é que eu projeto isso? Dá um minutinho. Vou fechar essas outras aqui para ver se eu consigo. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Tá, vou voltar aqui um pouquinho. Que agora que tá indo. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e a ser. Vocês estão ouvindo o áudio? Sim, professor. Tá tranquilo? Tá. Certo. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma eu vou agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina, podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente tá sempre sendo roubado. Chega, água que falta, mágoa que sobra. Chega, bando de rato, ninho de cobra. Chega, obra de milhões de reais e milhões de pacientes sem lugar nos hospitais. Chega, falta comida, sobra pimenta. Chega, repressão que não me representa. Chega, porrada pra quem ama esse país e bilhões desviados debaixo do meu nariz. Chega, faltas, taxas, impostos, cobranças. Chega, tudo aumenta menos a esperança. Multas e pedágios para o cidadão normal e perdão para as empresas que cometem crime ambiental. Chega, um para o crack, dois pra cachaça. Chega, pânico, morte, dor e desgraça. Chega, lei do mais forte, lei da mordaça. Desce até o chão na alienação da massa. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Levanta o copo e vamos beber. Um brinde aos idiotas, incluindo eu e você. Democracia, que democracia é essa? Seu direito acaba onde começa o meu, mas onde o meu começa? Os ratos fazem a ratoeira e a gente cai. Cada centavo dos bilhões é da carteira aqui que sai. E a gente paga juros, paga entrada de prestação. Paga conta pela falta de saúde e educação. Paga caro pela água, pelo gás, pela luz, pela paz, pelo crime, por Alá, por Jesus. Paga imposto, paga taxa, aumento do transporte. Paga crise na Europa e na América do Norte. Os assassinos na FEBEM, o trabalho infantil na China. E as empresas e os partidos envolvidos em propinas. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero fugir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, vida de gado resignado. Chega, vida de escravo, de condenado. Acorda no pescoço do patrão, do empregado. Quem trabalha honestamente está sempre sendo roubado. Presidentes, deputados, senadores, prefeitos, governadores, secretários, vereadores, juízes, procuradores, promotores, delegados, inspetores, diretores. Um recado para senhoras e senhores. Eu pago por tudo isso, imposto sobre serviço, a taxa sobre produto. Eu pago no meu tributo, pago pra andar na rua, pago pra entrar em casa, pago pra não entrar no SPC e no Serasa. Pago estacionamento, taxa de licenciamento, taxa de funcionamento, liberação e alvará. Passagem, bagagem, pesagem, postagem, imposto sobre importação, exportação, IPTU, IPVA, o IR, o FGTS, o INSS, o IOF, o IPI, o piso, copiso,
CASEP, a construção do estádio, o operário e o cimento. Eu pago o caveirão, a gasolina e o armamento, a comida do presídio, o colchão incendiado. Eu pago o subsídio absurdo dos deputados, as molas dos professores, a escola sucateada, o pão de cada merenda, eu pago o chão da estrada, a compra de cada pote, eu pago a urna eletrônica, e cada árvore morta na nossa selva amazônica. Eu pago conta do SUS e cada medicamento, a marca que leva os mortos na falta de atendimento. Paguei ontem, pago hoje e amanhã vou pagar. Me respeita, eu sou o dono desse lugar. Chega! E aí, povo? Cauane? Senhor, E aí? vida louca essa música. Vida louca é ótimo. Que é a vida louca aí que ela representa? Vamos falar um pouquinho. Qual é o sentimento que ela nos transmite? A letra ali, especificamente. Sentimento de revolta, professor. Por quê? Só que, na minha impressão, porque parece ser muito injusto o que a gente vive. Só que na minha impressão, na minha visão, parece ser um pouco desesperador, porque parece ser uma situação onde não tem escapatória. E tu acha que tem escapatória? Achar eu acho, professor. Qual seria a escapatória? Porque eu não tô conseguindo. A gente não tem conseguido. Não faço a mínima ideia, professor. Eu acho que talvez falta algumas pessoas surgirem com ideias que vão alcançar a maioria do público. Porque até surgem essas ideias de revolução ou de mudança, porém ela não consegue atingir a maioria das pessoas para provocar uma mudança realmente efetiva. Exato. Bom, a ideia não é causar desespero, apesar de que é um pouco desesperador se a gente for analisar nesse viés que esse filósofo contemporâneo, Gabriel Pensador, nesse viés que ele reflete, chega a ser desesperador, né? É claro que ele usa a sua arte, a sua música, a sua poesia para ilustrar a realidade. E aí chega para nós assim de uma forma mais impactante, mas se olhar com calma para a realidade é isso, ele não está dizendo nada que não há na nossa sociedade, ele só diz isso do jeito dele, né? Mas é bem assim, como diz os meninos. E os demais, as meninas e os meninos, que acham da música? Sofia, Bruna? Acho que não estão entre nós. Certo, vamos continuar então. A música era no sentido de dar uma provocada, né, pra gente pensar sobre essas coisas da política, né? Então aqui eu já falei um pouquinho sobre essa questão, né, de que política é um fenômeno e por ser fenômeno ela representa os fatos do dia a dia, da mesma forma que os fenômenos sociais, né, são fatos que acontecem na sociedade. Aqui tem algumas temáticas da filosofia política. A gente sabe também, eu já disse para vocês, que a política é um ramo da filosofia, né? A política é um ramo da filosofia, assim como a ética, como o direito, como outras questões da sociedade contemporânea. Então, a gente tem algumas temáticas aqui agora para entender um pouco mais, tendo em vista que a gente já viu o conceito de política, né? Então, aqui temática da filosofia política. O poder é uma temática para a gente entender um pouco da política. A gente precisa entender sobre poder, né? Quais os tipos de poder, o Estado como instituição de poder dentro de uma sociedade, os regimes políticos, os tipos de regimes onde em determinado tempo histórico ou espaço histórico já houveram forma de organização social e política a partir de determinados regimes,
as formas de poder, que vai aí mudar muito de acordo com os regimes, a participação dos cidadãos na política, como é que as pessoas, né, comuns, né, cidadão comum, vai participar no dia a dia da política. E depois a questão da liberdade política, tá? São questões ligadas a essa ideia da política. Bem, rapidamente aqui, o conceito de política, né? A gente já falou que o conceito grego, política, na Grécia Antiga, a política era tido como uma esfera de realização do bem comum, né? Que eu já falei, das pessoas viverem em um espaço, na polis, na cidade, né? Ali em comunhão, em partilha, no mesmo espaço. Então, essa ideia de bem comum, que permanece como ideal a ser alcançado. Então, a política nasce na Grécia Antiga, né, como essa ideia de organização do bem comum, as pessoas viverem tranquilamente. Aí a gente tem um conceito moderno. Esse era o conceito da Grécia, né, que é onde a filosofia nasce, a política nasce. E agora, agora, no período moderno, na verdade, a política relaciona-se estreitamente com o poder. Agora não, que eu digo no período moderno, agora a gente está no contemporâneo, né? No período moderno, a política relaciona estreitamente com o poder, né? E política como um processo de formação, redistribuição e exercício do poder. Então, essa ideia da modernidade, ela chega até o período contemporâneo. Então, para se ver aí, a gente tem, né, algumas imagens para a gente ilustrar muito bem isso. Então, a política é também entendida como um processo de formação, né? De formação, de distribuição e de exercício de poder. Então, a política forma poder, distribui poder e deve exercitar esse poder, tá? E o que é o poder, professor? O que é o poder? Que poder é esse que eu venho falando? Bom, tem um filósofo que vocês conhecem, que a gente estudou já, o Bertrand Russell. Ele definiu o poder como, abre aspas, o que é o poder nessa perspectiva filosófica, né, inclusive aí do Russell? A capacidade de fazer que os demais realizem aquilo que queremos. Isso é o poder. Poder é quando a gente tem a capacidade de fazer as outras pessoas realizarem aquilo que eu quero que ela faça. Por exemplo, o poder do ser humano sobre a natureza é um tipo de poder, né? O ser humano age sobre a natureza, faz dela aquilo que ele acha que deve fazer. E outro tipo de poder é o poder do ser humano sobre outros seres humanos. Esse é tão grave quanto o poder do ser humano sobre a natureza. Então, pelas próprias imagens, a gente vê um pouco isso, essa ideia de escravidão, né, de manipular, e da ideia aí de alteração da natureza. Então, poder é quando um indivíduo dotado de alguma habilidade, capacidade, alguma coisa do tipo, carisma, enfim, tem alguma arma na mão e consegue fazer com que os outros façam aquilo que ele quer, né? Então aqui a gente tem formas de poder, por exemplo, algumas formas de poder para a gente entender. A imagem é bastante ilustrativa, né? Então a gente tem esses poderes aqui, né? 3 tipos de poder que a gente vai falar. 3 formas básicas de poder social: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. Aqui, poder público, vamos imaginar que é o poder ideológico que nós vamos falar. Então, a gente tem 3 tipos de poder que acabam sufocando o indivíduo. Veja que aqui está eu. Então, o sujeito, né, que é o protagonista principal da sociedade, ele é influenciado, vamos dizer assim, colocado, né, em uma situação que ele precisa obedecer esses poderes econômico, político e ideológico. Aí o eu
fica suprimido, né? Então nessa imagem já dá pra gente ir pensando um pouco sobre isso. Bom, esse tipo de poder, essa forma como a sociedade está estruturada, né, com esses poderes estabelecidos, como a gente está vendo aqui, ele gera desigualdades sociais, né? Gera bastante desigualdades sociais, e nós trouxemos aqui umas imagens para representar isso. Veja, aqui um grupo de pessoas passando por um lugar bastante diferente do que eles vivem, né? E aí as pessoas aqui perguntando de que planeta eles são. Tá achando bastante diferente, né? Pelos espaços. E aqui uma charge que mostra muito bem isso. O parlamentar nadando no dinheiro e o parlamentar nadando no lixo, na miséria, enfim. É um pouco dessa ideia da desigualdade que volto na imagem anterior para a gente entender, né, que faz esses poderes geralmente com o indivíduo. Tendo em vista que a política é para construir o bem-estar das pessoas, né? O bem-estar das pessoas. E aí tem feito isso. Bom, aqui a gente tem uma charge também, bastante ilustrativa, tem muita coisa sobre política, nessa questão de ilustração, né? Ele diz assim, a patroa diz assim, Maria, aumentei o seu piso. E ela diz, é mesmo, patroa? E a patroa diz, sim, de hoje em dia você vai limpar o andar de cima também. Tadinha, né? Aumentou o piso para limpar, não é o piso salarial, né? Enfim, essas coisas faz a gente pensar sobre essa estrutura de organização da sociedade, tá? Então aqui a gente tem algumas questões para discutir em sala de aula, mas vocês farão um estudo dirigido, né? Eu vou passar um estudo dirigido para vocês, que vocês vão ler o texto, assistir um pouco mais de aula, a partir da videoaula que eu vou mandar. Então essas questões elas vão aparecer, tá? Essas questões elas vão aparecer, talvez não nessa estrutura. Eu organizei outras e vou passar para vocês, certinho? Ok. Até aqui a gente viu rapidamente essa questão da política de um modo geral. Política e poder, né? Nessa construção aí de que a política é para efetivar o bem comum da vivência entre as pessoas, mas para isso é preciso constituir alguns poderes. E esses poderes, eles não têm dado conta de promover o bem-estar entre as pessoas e acaba que promovendo, como a gente viu, a miséria, a desigualdade, enfim, a partir desses três tipos de poder, né? Poder econômico, poder político e o poder ideológico, que acaba suprimindo a vida das pessoas comuns. Então aqui a gente tem a concepção de Estado. E o que é o Estado, professor? Ora, quando a gente for ver o discurso dos vereadores, a gente vai ouvir muito eles falando em poder e em Estado, né? Apesar da gente já ter um pouco essa compreensão de Estado. O que significa Estado, professor? A gente sempre vai buscar elementos na filosofia grega, né? A história nossa, dos países do Ocidente, ela se desenvolve a partir da Grécia, a partir da filosofia. Então a gente está sempre buscando esses elementos na Grécia. Bom, no grego diz-se politeia, do latim república. Em geral significa a organização política coercitiva de determinada comunidade. Coercitiva é de coagir, de obrigar, né? Aí a gente tem o Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro chamado O Príncipe, onde ele é o primeiro filósofo, né? Ele é de 1513, é o primeiro filósofo, é a primeira vez que a palavra política, ou melhor, que a palavra Estado vai aparecer com esse sentido, tá? Já existia política, já existia essa organização toda a partir da Grécia, não no formato que a gente conhece hoje, né? Exatamente. Mas foi Nicolau Maquiavel, a partir do seu livro
o príncipe, que ele vai falar um pouco sobre isso, trazer esse conceito de Estado. Aí a gente tem as 3 concepções de Estado. O Estado é organicista, o Estado é atomista ou contratualista e é formalista. Bom, tem 3 formas aí do Estado como poder político, como instituição política e social, se apresentar. A organicista diz que o Estado é pensado como algo que existe independente dos indivíduos, ou seja, é anterior a eles. Funda-se na analogia entre o Estado e um organismo vivo, ou seja, organicista é uma tendência de Estado que diz que o Estado é um organismo vivo. Ou seja, independente da existência dos indivíduos, o Estado iria existir porque ele é uma forma viva de organização. Então, o Estado existiria de qualquer forma, né? Porque é um organismo vivo, nesse sentido organicista, de organismo vivo, que está sempre se reconstruindo para continuar no poder, inclusive. A segunda forma é chamado de atomista ou contratualista, né? Contratualista também, aí a gente vai ter um filósofo que é o Thomas Hobbes, o Thomas Hobbes, que vai escrever, né, um pouco sobre essa questão do contrato social. Nessa perspectiva, o Estado é a criação dos indivíduos. O Estado é a criação dos indivíduos, ou seja, é um acordo consensual entre os homens, né? É uma obra humana. Todos os seus caracteres foram conferidos pelos indivíduos que produziram. Então aqui é uma questão, né, de dizer que o indivíduo foi quem construiu o Estado no sentido de promover uma vivência saudável entre as pessoas. Se chama contratualista, como se o indivíduo fizesse um contrato uns com os outros para garantir, né, a vivência tranquila. Então, atomista ou contratualista. E por último, a gente tem a formalista, que é uma outra forma do Estado, da gente conceber o Estado. No formalista, o Estado é uma constituição jurídica, portanto, formal. Ou seja, existe porque existem as leis. Possui 3 elementos característicos: soberania, o poder supremo, povo e território. Essa aqui é um pouco mais parecida com o nosso, né? Com a nossa forma de conceber o Estado. Essa organicista é mais originário ali da Grécia e tal. O contratualista mais no período medieval, moderno e tal. E o Estado formalista se assemelha mais ao Estado hoje da nossa realidade, né? Tem alguém aqui? Então isso, continuando, né? Ainda tem 10 minutinhos aqui. Então aí a gente tem a concepção moderna a partir do século XVII e melhor elaborada no século XIX. Então a formalista é a forma de Estado, né, desse Estado que se parece muito com o nosso, que está vigente ainda hoje, tá? Aí aqui a gente tem alguns princípios de legitimidade do poder. Como é que legitima esse poder no Estado, tá? Perceba, política, poder e Estado são conceitos que estão intrinsecamente ligados. E a gente precisa, para entender um, é preciso entender outro. Então nós já apresentamos um pouco do conceito de política, um pouco sobre poder e os seus tipos, e agora sobre Estado, para a gente ir organizando melhor na cabeça as nossas ideias. Então aqui tem alguns princípios da legitimidade do poder. Como é que se dá esse poder que é legítimo para o Estado
organizar a política. A gente tem um Estado teocrático. O que é o Estado teocrático? O poder legítimo vem da vontade de Deus. É um tipo de poder que já existiu, que existe ainda hoje, né? E que está muito ligado ao poder político, principalmente no nosso país, né? Essa ideia aí não está dando muito certo. E a monarquia, isso aconteceu bastante no período medieval. A gente já viu isso em filosofia, um Estado teocrático. Mas a igreja sempre teve aí alguma participação na política. Mas foi na Idade Média onde houve esse Estado que a gente possa chamar de teocrático. Teo é Deus, crático de poder, né? Poder é kratos, ou crático. Viu? Na Grécia Antiga, poder significa kratos, de poder, de algo poderoso. Então, teocrático é o poder que emana de Deus. E teve também as monarquias hereditárias, é um outro tipo de legitimar poder a uma determinada pessoa. As monarquias hereditárias, o poder é transmitido de geração em geração e mantido pela força da tradição. São as monarquias hereditárias de herdar, ou seja, o rei, né, vai passar para o príncipe, que vai passar para outro sucessor, e assim por diante, de acordo com uma tradição de geração em geração. E os estados aristocráticos? Os estados aristocráticos, apenas os melhores, ou seja, é uma aristocracia, né, são as famílias bastardas, apenas os melhores exercem funções de mando. Apenas os melhores exercem função de mando. Em uma sociedade aristocrática, em um estado aristocrático, a ralé, como chama o Gessé de Souza, né, a ralé, as pessoas não podem ocupar cargos de poder, de governância. Não. Os melhores podem ser os mais ricos, né, do ponto de vista financeiro, os mais fortes, do ponto de vista da guerra, os de linhagem nobre, a elite do saber. Né? Então, em um Estado que o poder é legitimado a partir da aristocracia, são esses elementos que se levam em consideração. Então, a gente viu aí o Estado teocrático, as monarquias hereditárias e os estados aristocráticos, né? As formas de regime político. Então, a outra forma aqui, que é a nossa, né? Continuando aí as formas de regime democrático. Regime democrático, que é o nosso, entre aspas, bem grande, é demos, que significa povo, e kratos significa poder, governo. Assim, o conceito de democracia é permeado por 3 ideias básicas. O conflito, né? A gente tem o conflito, que é sempre ligado a essa ideia de poder na democracia, mesmo o poder, né, sendo do povo, porque é democracia. Demo é o povo, cracia, então é o poder do povo. Então a gente vai ter algumas ideias dentro de um regime democrático como é o nosso. A gente tem os conflitos, sempre vai ter conflitos de interesses, né? A gente vai ter os conflitos, mas vai ter abertura, né? Abertura tem que ser um regime de abertura, né? Embora isso efetivamente não aconteça na prática, mas a fundamentação da democracia é a abertura, né, para a informação, da transparência, de todo mundo poder participar de alguma forma. Abertura, né? Demo, povo. Então, o povo tem que participar de alguma forma. E a rotatividade. A rotatividade é uma outra característica da democracia, que é o regime político nosso, de legitimar poder a uma determinada pessoa ou um grupo. O que é a rotatividade? É exatamente uma pessoa tem determinado período de tempo para estar ali. Chegando o tempo, né, ele precisa dar lugar para outra pessoa. Tá? Então é um processo democrático que várias pessoas podem assumir essa cadeira de poder. Né? E assim tem esse processo de rotatividade
tem abertura, mas tem sempre conflito de ideias, porque, né, tem muita gente envolvida. O povo pode se manifestar, diferente de outros sistemas onde quem se opunha era, né, imediatamente colocado no calabouço, era exilado, era, enfim, morto. Na democracia, não. Por isso que o sistema político democrático é um dos melhores do mundo, da história que já houve, mas é um dos mais complexos, porque quando abre para todo mundo participar, aí pode dar problemas, muitos conflitos, principalmente quando as pessoas não estão preparadas para isso, né? Foi um pouco o que aconteceu no nosso país agora. Mas bem, eu vou retomar. Então, vamos retomar, né? A gente estava falando da construção aí, né? Dos tipos de poderes políticos e de sistema de legitimação de poder. Bom, nós já falamos sobre o conceito de política, de um modo geral, o conceito de Estado, né? E agora o conceito de poder. Ou melhor, o conceito de poder, agora o conceito de Estado, e agora daqui para frente a gente vai tentar trabalhar os três. Política, que está ligado com poder, que está ligado com Estado, tá? Eu já meio que trabalhei um pouco o conceito desses três, dessas três ideias principais do nosso conteúdo, tá? Então a gente estava falando aqui dos tipos de regimes políticos, né? De legitimação de poder. A gente estava falando da forma democrática, do sistema democrático, que é o nosso, e que ele tem, dizendo que ele tem três princípios: o conflito, a abertura e a rotatividade, tá? E aí, ligado a isso, a gente tem uma fragilidade da democracia. Então, a democracia é um sistema político muito interessante, onde o povo pode participar, né? É melhor do que o sistema teocrático, onde quem tem o poder de Deus, quem tem o conhecimento de Deus é quem domina, onde as monarquias hereditárias de rei, né, passando de geração em geração, onde a gente tem a aristocracia, que quem governa é quem tem poder econômico, poder cultural, de conhecimento, enfim. E a gente tem a democracia, que para nós a democracia é a forma mais próxima, né, do povo, porque democracia, então demo é o povo, né, e cracia vem de crácia, ou crato, que é poder. Tá? Então, democracia, o poder é do povo. E a democracia, como nós já falamos, ela se baseia na abertura, né? Deixa eu voltar aqui. No conflito, exatamente porque traz essa ideia da participação do povo. Na abertura, tem que ter essa possibilidade de que todos participem. E a rotatividade, como eu falava. Aí ela tem as suas fragilidades, né? Ela tem as suas fragilidades porque tem essa ideia de que o poder, né, que emana do povo nem sempre é dado ao povo, né? Então tem até aí uma charge bastante curiosa para a gente pensar. Então, pelas próprias imagens, pelos pequenos textos, já dá para a gente ver que a democracia apresenta aí grandes problemas, né, no fazer político desse sistema. A gente tem uma ideia aqui bastante próxima a essa questão da política nesse sistema democrático, que é a ideia de Jean-Jacques Rousseau. Ele diz assim: uma sociedade só é democrática quando, viu? Quando a gente for ver os vereadores e outras autoridades na Câmara dos Vereadores, possivelmente dia 9, passando essa semana na outra, a gente vai ver um pouco, né, desses elementos na prática, na fala deles. Então,
O Rousseau vai dizer que uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém. Pronto, já descaracterizou a nossa democracia. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão pobre que tenha de se vender a alguém. Pronto, isso acontece na nossa sociedade. Rico compra alguém e pobre precisa se vender. Então, a nossa democracia está fragilizada, né? A partir dessa perspectiva do Jean-Jacques Rousseau. Alguns regimes totalitários que não nos importa tanto aqui, né? Nos importa mais a democracia, mas é importante vocês saberem que há regimes totalitários, que no Brasil já houve, que no mundo já houve, né? E muito próximo de nós, há poucos anos atrás, a gente viveu aqui no Brasil, inclusive, uma experiência totalitária. Uma experiência totalitária bastante complicada. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor entrou assim atrasada porque minha internet caiu, eu cheguei agora, hein? Tranquilo, fica à vontade. Depois você vê o início da aula que eu estou gravando e vou disponibilizar. Tá bem? Ah, tá. E o senhor vai passar a atividade hoje? Vou. Ok. Certo? Então, a gente já teve, né, alguns regimes totalitários. Assim, os mais conhecidos é o nazismo e o fascismo, que são regimes que, por exemplo, no Brasil, nesse momento, tem se falado muito, né? Porque a gente está vivendo um momento com uma estrutura política por dentro da democracia, uma estrutura política que muito se assemelha a um desses dois, ou aos dois sistemas totalitários. O que é um regime totalitário? Ele é diferente da democracia, totalmente diferente da democracia. Ele é diferente da aristocracia, né? Ele é diferente da monarquia, como nós já falamos, e da teocracia, que são os modelos que a gente já viu. Ele é totalitário. Totalitário no sentido de dizer que alguém ou um pequeno grupo tem total poder, ou tenta ter total poder, né? Então vamos ver um pouquinho, para a gente saber o que está acontecendo, inclusive. E para a gente ter esses elementos mesmo. Totalitarismo significa estado total, que absorve em seu interior e em sua organização o todo da sociedade e suas instituições controlada por inteiro. Então, totalitarismo, isso. Uma pequena organização, né, que absorve aí todo o poder para controlar por inteiro. Por que nazismo? Tá, professor, nazismo e fascismo. Por que nazismo? Essa palavra é a abreviatura do nome de um partido político ao qual Hitler se filiou. Adolfo Hitler foi, né, um nazista que orquestrou a Segunda Guerra Mundial em nome de um aspecto cultural e político de dominação, né? Ele queria embranquecer a raça alemã, então negros, algumas mulheres, prostitutas, os judeus, homossexuais, quem não estivesse dentro dos padrões ali de uma sociedade perfeita, Hitler considerava que precisava ser sacrificado. Então ele vai construir um sistema de dominação chamado nazismo. Inicialmente o partido denominava-se Partido Operário Alemão, mas Hitler propôs que fosse denominado Partido Operário Alemão Nacional Socialista, né? Então, chamado Nacional Socialistas ou Nazi, por isso nazismo de nazi. Operação, ou melhor, operário para indicar a oposição dos liberais, mas era nacional socialista para indicar a oposição aos comunistas, né, que ele não gostava, e os socialistas. Quem são esses comunistas e socialistas?
crítico do nacionalismo por ser uma ideologia necessária ao capital. Quem é contra o capitalismo, quem é contra o comunismo ou o socialismo, é porque é a favor do capital, porque o comunismo e o socialismo faz crítica a essa forma de estruturação da sociedade atual. Então eu fico muito feliz quando alguém diz eu sou socialista, quer dizer que está inconformado com a sociedade, né? Bom, a palavra fascismo foi inventada por Mussolini. Então a gente já viu que o nazismo está ligado mais a Hitler e o fascismo já vai ser inventada por Mussolini. A partir do vocábulo italiano fácil, ou feixe, é dupla o significado do fácil. Por um lado, refere-se ao conjunto de machados reunidos por um meio de um feixe de varas, sabe? Carregados por funcionários que precediam a aparição pública dos magistrados na antiga Roma. Ou seja, quando uma pessoa importante, um magistrado ia aparecer, passava ali uma marcha, vamos dizer assim, segurando feixes de vara ou de machado. Então, feixe vem aí de fascismo. Os machados significariam o poder do Estado para decapitar criminosos, e as varas significavam a unidade do povo romano em torno do Estado. Por outro lado, refere-se a uma tradição popular do século XIX, em que certas comunidades, lutando por seus interesses e direitos, simbolizavam sua luta e unidade pelo face, né? Aí Mussolini vai se apropriar do símbolo romano e popular, criando toda a Itália nessa ideia do fase de combate. Então, o fascismo, que é uma ideia autoritária, ela parte daí de algo ligado ao governo, mas também de um aspecto popular. Mas o Mussolini vai tomar para si e vai fazer diferente, né? Então, alguns aspectos entre o nazismo e o fascismo. Tem o antiliberalismo, o nacionalismo, partido único que organiza as massas, a educação moral e cívica, a propaganda de massa, a prática de censura e da delação. Então, vamos só repetindo aqui para terminar, né? O que é o antiliberalismo? Não como afirmação do socialismo, e sim como a defesa da total intervenção do Estado na economia e na sociedade civil. Então, em sua fase inicial, ambos se apresentavam contra a ordem burguesa e conseguiam a adesão da maioria da classe trabalhadora, que sofria as misérias da recessão e do desemprego. Então, antiliberalismo é contra a ideia de liberalismo. Liberalismo é uma ideia empunhada por Adam Smith, né, que diz que o Estado não pode intervir nas questões econômicas. Liberalismo, todo mundo pode entrar em qualquer país e vender o que quiser e comprar o que quiser. Então, o nazismo e o fascismo são antiliberalismo. Eles não concordam com o liberalismo, que eles querem controlar tudo isso, né? Uma outra ideia do nazismo e do fascismo é o nacionalismo. O que é o nacionalismo? A realidade social é a nação. Essa ideia muito de patriotismo, de defender a pátria, entendida como unidade territorial e identidade cultural, linguística, de costumes e tradição. A nação é o espírito do povo, a pátria mãe dos antepassados de sangue, única e indivisível. Então, nacionalismo é essa ideia muito patriota, que não se abre para as outras nações, né? Então, essa ideia de supervalorizar o seu país nessa perspectiva mesmo de não se abrir, porque quer dominar. Então, a gente vai vendo aí antiliberalismo, nacionalismo, que são ideias comuns entre o nazismo e o fascismo. Então, por exemplo, quando alguém chama o governo de Bolsonaro hoje de nazista ou fascista, a gente precisa saber o que é isso, né?
precisa saber o que é o nazismo, o que é o fascismo. É isso aí que eu já expliquei e tem esses aspectos em comum. Então a gente vai ver o governo atual é antiliberalista? É antiliberalista. Portanto, pode se caracterizar como nazismo ou fascismo. É nacionalista? Tudo, a pátria acima de tudo, esse discurso, né? Esse discurso é nacionalista. Portanto, a gente tem um governo no Brasil com características. A gente não vai dizer que é nazista ou que é fascista, mas ele tem essas características, né? Talvez o próprio presidente nem sabe disso, mas bem, um pouco essa ideia aí para a gente ir entendendo, tá? E aí, outras características do nazismo e do fascismo é o partido único que organiza as massas. Quer dizer, a gente tem essa ideia de que um partido só, um grupo político só para dominar, né? Para organizar o povo. As massas aqui são o povo. Então, essa é uma ideia do nazismo e do fascismo. Temos isso no Brasil? Temos. Em outros momentos já tivemos. E agora também. E depois a gente tem a ideia de educação moral e cívica, para garantir a adesão das massas à ideologia nazifascista. Nazifascista é o nazismo e o fascismo junto. Então, para introduzir essa ideia na cabeça do povo, o Estado introduz a educação moral e cívica, pela qual as crianças e adolescentes aprenderão os valores nazifascistas da pátria, da disciplina, da força do caráter, da formação dos corpos belos, saudáveis, poderosos, necessário aos guerreiros dos novos impérios. Então, temos hoje isso no Brasil, temos a implantação de escolas militares, por exemplo, é uma ideia de educação moral e cívica. Então, hoje, por exemplo, a gente tem brigado muito, gente que é da educação, contra essa ideia, né, de educação moral e cívica. Educação moral para obedecer a pátria, acima de tudo, fazer continência, essas coisas todas horrorosas que doutrinam o ser humano, né? E a ideia das escolas militares é isso, é para inculcar na cabeça das pessoas essa ideia de obediência, de servilismo, né? Uma ideologia que está por trás disso tudo. Então a gente não tem vivido tempos democráticos no nosso país, né? Nesse governo que estamos vivendo, ele tem essas características. Ele tem essas características todas, né? Não estou aqui querendo dizer que é ou não é, mas ele tem essa estrutura. Aí cada um tira as suas conclusões, né? Então, para ir finalizando, outra característica, a propaganda de massa, né? O nazifascismo introduz pela primeira vez na história, né, a prática, hoje cotidiana e banal, a prática da propaganda dirigida às massas. O sistema capitalista sempre utilizou isso. A maioria dos países capitalistas tem um pouquinho de nazismo ou de fascismo. No Brasil, hoje a gente está em plena execução ou desenvolvimento dessa ideologia, né? Então, o governo tem seus próprios meios de chegar ao povo. E quando o governo não tem o poder sobre as maiores mídias, como é o nosso caso agora, fica fazendo outras formas de chegar às suas ideias a uma grande quantidade de pessoas, ou seja, a massa, né? Então não tem como falar de política. Desculpa se alguém não vai se sentir ofendido, que é bolsonarista e tal, mas a gente não pode negar a realidade, né? Então isso tem acontecido exatamente nesse momento. Propaganda de massa e de forma, né, distorcida. Tanto, por exemplo, acabamos de ver hoje no noticiário que o presidente da República teve seu canal no YouTube cancelado por alguns dias e teve uma live também que o YouTube cancelou. Então é uma ideia aí do nazifascismo, de propaganda de massa, de fazer as suas ideias chegar ao povo. Isso por quê? Porque democratizou os meios de comunicação
E os canais de televisão, as grandes mídias, não concordam, em grande maioria, com essa forma de pensamento desse atual governo, né? Então, são as críticas que a gente faz. E a prática da censura e da delação. Nunca se ouviu falar tanto em delação nos últimos tempos. Nunca se ouviu falar em censura, né? Então, falar que os jornalistas estão mentindo, essa questão da fake news, né? E falar contra a ciência, enfim, quem dizer alguma coisa contra o governo é censurado, é perseguido, entende? Então, a gente tem vivido esses elementos todos aí, que caracteriza o quê? Um governo que a gente pode dizer que tem característica nazi-fascista, ou seja, nazista do Adolfo Hitler e fascista do Benedito Mussolini. E aí, vocês concordam ou não? Isso é terrível. Meninas, meninos. Oi. E aí? Para fechar essa parte, eu vou rapidamente colocar uma música para vocês. Deixa me ver, tá aqui ela, pra gente finalizar. Deixa eu pegar aqui o link rapidola. Vixe, baguncei o negócio. Estão aí ainda, né? Peraí, vamos ouvir uma música que vai falar um pouco sobre isso. A música do Tom Zé, não sei se vocês conhecem, talvez não. Vocês são de outra geração. Vou projetar a música aqui e vou colocar o som ali, tá? Filha da tática,
sátira, né, que Tom Zé faz sobre essa questão da política, né, de forma bem interessante aí pra gente pensar algumas coisas ligadas à questão da arte, um pouco saliente, né? Mas bem, é isso. Eu vou colocar outra músicas pra gente fechar essa parte. Deixa eu me vir aqui. Isso aqui é um pouco mais tem uma linguagem um pouco diferente. Ele se chama Mundo Livre S.A. Por pouco se chama a letra da música. Vamos lá. Só um momento, pessoal. Acho que deu BO com o link, mas eu já coloco. Senão a gente deixa. Tá aqui. Vamos lá. Estamos quase sempre otimistas, tudo vai dar quase certo, pois o ano está quase acabando. Depois temos quase certeza que dentro em breve teremos um quase alegre carnaval. Por pouco não trouxemos o penta, quase acertamos na loto, quase compramos a casa, quase ganhamos o carro. A moça da banheira ficou quase no ar. A gostosa da praia quase dá, não dá, quase dá, não dá mole, não faz. Quase ficamos no emprego, quase pagamos a dívida, quase evitamos a falência. A moça da banheira ficou quase no ar. A gostosa da praia quase dá, não dá, quase dá, não dá mole. Contribuintes não contam, torturadores não sentem, esculturas de lama não morrem, jornalistas mortos não mentem. Quase abraço pra eles. Votamos no quase honesto, pois quase confiamos nele. Acabamos de entrar pelo cano, por pouco não reagimos, quase nos revoltamos, mas quase confiamos na justiça e na sorte.
para a gente ir pensando sobre essas questões que a política nos impõe para refletir, né? E aí, o que acham? Terrível. É uma música bem interessante, faz uma crítica bem forte à sociedade. Exatamente. Essa é a ideia, né? Da gente ver que a arte, né, a serviço da política. Então a gente tem aí toda essa dimensão, né, como a gente já viu, das questões políticas que nunca foram tão presentes. Oi, O senhor vai deixar essa aula disponível no Classroom? vou. Tá. Pessoal, só para terminar mais aqui 10 minutinhos, tem um outro material aqui, para eu não ter que gravar e mandar novamente para vocês, que eu ia gravar essa videoaula com esse material, mas muitas coisas já foram faladas ali, então eu vou rapidamente, em 10 minutos, tentar projetar aqui, aí vocês ficam sem aula para ver, né, apenas ler o texto e fazer a atividade, tá? Então, é um pouco aquilo que eu já vinha falando, política, poder e Estado, tá? Você vai jogar esse mensagem também? Sim, se não tiver lá, eu já devo ter colocado lá. Todo o material que eu apresento, eu coloco lá, antes ou depois da aula, tá? Então, a gente vem falando sobre política, Estado e poder, né? Política, Estado e poder, para a gente entender um pouco isso na nossa cabeça e depois fazer o exercício de ir na prática, ver ali na Câmara dos Vereadores o trabalho de política, de poder e do Estado. Ainda que seja algo mais restrito a nível de município, mas tem uma representação, né, do todo da estrutura política de um sistema ou de um regime democrático, tá? Então a gente vem falando sobre isso, política, poder e Estado. Então, para início de conversa, mas a gente já iniciou a conversa, inclusive com a música do Gabriel Pensador. Então, só para a gente refletir um pouco mais. Já parou para pensar em quantos momentos do dia você precisa colocar em prática sua habilidade de exercer poder sobre outras pessoas? Ou em que momento da sua vida você exerce poder ou se submete ao poder de alguém? O tempo inteiro nós estamos obedecendo alguém ou fazendo com que outras pessoas nos obedeçam, né? É o tempo inteiro. Em nossa relação cotidiana, percebemos várias relações de poder, dos pais sobre os filhos, dos professores sobre o aluno, da polícia sobre o cidadão comum, do patrão sobre o empregado, enfim. A gente vai chamar isso, numa sociedade como a nossa, de micropoderes. Quem fala sobre isso é um filósofo contemporâneo chamado Michel Foucault. Michel Foucault vai trabalhar, né, essa ideia dos micropoderes que a sociedade capitalista e democrática ela constrói, para que a gente não perceba que o poder vem totalmente do Estado, mas é o Estado que diz como os pais têm que agir sobre os filhos. É o Estado que diz como os professores devem agir com os alunos. É o Estado que diz como a polícia deve agir com o cidadão comum. É o Estado que diz como o patrão deve agir com o empregado. Mas ele divide esses poderes para não ficar parecendo que o Estado é perverso. Então ele reparte os poderes, a gente chama de micropoderes. Então nós, como patrão, como empregado, como filho, como pai, como professor, como aluno, estamos o tempo inteiro, né, submetido ou submetendo alguém a uma situação de relação de poder que a gente chama. Então, conceituando o poder, eu já falei o que é poder, mas só para retomar, a palavra poder designa capacidade ou a possibilidade de agir com o intuito de atingir objetivos ou ampliar alguma vontade ou benefício de um indivíduo ou grupo sobre outro. Então, a palavra poder é isso, a capacidade, é uma ferramenta para você atingir os seus objetivos.
é quando você tem alguma ferramenta para manipular os outros, para exercer sobre os outros, fazer com que os outros façam aquilo que você quer que faça. Hoje, em nossa sociedade, o Estado é a instância por excelência do exercício do poder político. Então, o Estado, a gente já viu o que é o Estado. E aí, o Estado é quem tem mais poder, que tem o poder político, concentrando diversos poderes. O Estado é a estrutura política, as forças armadas e o monopólio do uso da violência, a estrutura jurídica, a cobrança de impostos, a administração burocrática do patrimônio público, a centralização desses poderes caracteriza o Estado moderno. Então, veja, o Estado controla toda a nossa vida. O Estado controla toda a nossa vida, né? Concentrando diversos poderes, por exemplo, a força armada e o monopólio e o uso da violência, controla a estrutura jurídica com os impostos, a administração com a questão burocrática do patrimônio, né? Enfim, há um controle de tudo aquilo que fazemos. O pessoal que fizeram a disciplina comigo, o pessoal da psicologia, assistiram no semestre passado um filme que vocês, os outros, virão assistir, depois eu vou passar para vocês, não é agora, que se chama A Servidão Moderna. Lembra, meninos? A Servidão Moderna, que fica muito expresso isso que nós estamos falando. Tá? Então, a gente tem os elementos aqui de poder, né? Cadê? Passei demais. Então, os elementos do poder. Então, o Estado está estruturado de forma que tem os três poderes: legislativo, judiciário e executivo. O legislativo diz: eu elaboro as leis. O judiciário diz: eu aplico as leis. O administrativo: eu executo as leis, né? Então, esses três poderes que eu já falei outro dia para vocês. Então, aqui a gente tem as várias formas de exercício do poder, que eu também falei já no outro slide, mas é o poder econômico, o ideológico e o político. O poder econômico consiste na utilização de bens materiais como forma de exercer influência sobre a conduta de indivíduos a partir do poder econômico, né? A partir do poder econômico e das instituições sociais. O poder ideológico consiste na capacidade de influenciar a formação de ideias e práticas sociais para construir padrões de comportamento que produzem determinado modo de perceber o mundo. Então, a gente é controlado, né, por três tipos de poder: o econômico, que é quem tem dinheiro e manda; o ideológico é quem tem o poder de disseminar as ideias e fazer com que os outros acreditem; e o poder político, que se refere à possibilidade do uso da força como um último recurso para imposição da vontade sobre determinada coletividade. Então, o poder político aí é quem vai estabelecer, né, através, inclusive, da força, se for o caso, as formas de garantia da convivência entre as pessoas. O ideológico é aquilo que faz a gente acreditar em determinadas questões, como, por exemplo, fizeram o povo acreditar na mamadeira de piroca, no kit gay e outras coisas que não existe, né? É um poder ideológico de disseminar ideia. E o econômico é quem tem dinheiro. Então, no nosso país, isso tudo aqui vai se organizar na política. Por exemplo, quem são os políticos do nosso país? É quem tem dinheiro. Então, tem o poder econômico, logo tem o poder político. Como político, tem o poder ideológico, porque banca os grandes meios de publicação, de publicização das ideias, né? Então, a gente é manipulado. A gente é manipulado assim como se fosse marionetezinha na mão do povo. Conceituando Estado, eu já falei o que é o Estado, né? Que é uma ordem legal, uma associação que proporciona liderança política, e a função do Estado é exatamente manter a ordem social e promover o bem-estar geral.
O Estado é a única instituição que possui o direito do uso legítimo da força física. Família não pode bater, igreja não pode bater, escola não pode bater, o Estado pode bater. É o único poder, é a única instituição social, política, que tem o legítimo poder de fazer isso a partir da força física. Infelizmente, né, ele tem esse poder. Bom, aí aqui a gente tem os elementos constitutivos do Estado. O que constitui o Estado? O povo, que nós já falamos, né, o povo, o território, que é um determinado lugar, né, que se estabelece esse poder, um determinado lugar onde o povo está. E aí temos o governo, que é quem vai fazer a gestão, a administração, né, a organização desse povo nesse território. E aí a gente tem um outro elemento, que é a soberania. Como a gente vive num Estado democrático de direito, ou seja, democrático, estou sempre voltando ao conceito de democracia. Democracia, demo é povo, e cracia, de kratos, é poder. Então a gente tem aí um sistema democrático. Logo a gente tem a soberania, que é a propriedade que tem o Estado de ser uma ordem suprema que não deve a sua validade a nenhuma outra ordem superior. Ou seja, cada Estado tem a sua soberania, ele é responsável pelo seu povo. Um outro Estado não pode fazer intervenções, a menos que seja uma questão de humanidade, né, de crimes contra a humanidade, que é um pouco que aconteceu, que está acontecendo no Brasil, né? Que eu espero que outros países, as Nações Unidas e outros venham tomar direção dessa situação que está acontecendo no país. Bom, aqui a gente tem Max Weber. O Max Weber, o que a gente vai dizer sobre ele? O Max Weber vai dizer que sim, o Estado é responsável para controlar a vida social das pessoas, mesmo que para isso seja necessário utilizar a força física para manter a ordem social. Então, Max Weber foi um filósofo, né, sociólogo, que vai falar sobre essa coerção social. Nesse sentido, que caracteriza uma liderança, precisa ter que a maioria obedeça, né? Então, o Max Weber é bastante duro quanto a isso, porque ele vai dizer que sim, o Estado existe e as pessoas têm que obedecer, nem que para isso seja necessário utilizar a força física. Então, Max Weber vai trabalhar um pouco sobre essa questão da dominação. Ele vai falar na dominação legal, que é a partir das leis, né? A dominação tradicional, que é por conta dessa questão de que vai passando de geração em geração, os valores, os costumes e tal. E a dominância carismática, que é uma pessoa que confia no outro, que tem devoção e acredita, e aí deixa que o outro o domine. É também um pouco parecido com o que está acontecendo no Brasil, né, que uma parcela de pessoas, agora menos, ainda bem, né, por uma questão carismática, passa a chamar um político, né, qualquer de mito. E aí, não sei se eu já falei para vocês, acredito que sim, quem fala em mito é porque não está falando do ponto de vista da razão, porque mito se refere a uma figura imaginária, não é? Fantasiosa, que existe apenas na cabeça. Então, quando a gente chama alguém de mito, é perigoso. Quando a gente vê alguém com essa ideia de mito, é porque essa pessoa não é uma pessoa esclarecida, que tem, inclusive, conhecimento de que a mitologia foi rompida quando o ser humano começa a desenvolver um pensamento racional, que é o conhecimento filosófico, que depois se torna em ciência, né? Então é bastante preocupante essa situação política nesse momento no nosso país. E aqui, por último, a gente tem política, que já falamos bastante, né? Não cabe aqui. E os tipos de Estado, a gente já falou, os tipos de Estado também, então era só para retomar.
a república, né, que é essa nossa, e um sistema democrático com a participação do povo, e de modo geral é isso, gente. Tá, aqui para finalizar, as formas de participação do povo, né, numa política, numa república. A gente tem duas definições, o sistema partidário e o sistema eleitoral. Mas aí, depois que a gente fizer a visita na Câmara dos Vereadores, eu vou poder falar de forma mais apropriada disso aqui, tá? A partir do que a gente vai ver e vai ouvir lá, certo? Então é isso, pessoal, por agora, tá? Eu vou apresentar para vocês agora rapidinho uma proposta de uma atividade que vocês vão fazer. Eu vou mandar apenas um videozinho do YouTube que vocês vão assistir e depois fazer esse estudo dirigido. Não terá vídeo aula, porque eu já coloquei aí já todos os conteúdos. A gente avançou, vocês estão bastante caladinhos hoje. Então, estou projetando aí. Bom, com base em tudo que nós dissemos até agora e com base no texto que eu vou mandar para vocês, vou dizer lá no grupo, eu acho que eu não coloquei aqui, não coloquei. Vou colocar, vou sistematizar lá no grupo. Então vocês irão fazer um estudo dirigido, né, sobre a política, com essas questões aqui. Né, sintetizar e comparar os conceitos antigo e moderno de política. Lembra que eu falei política na Grécia, política na atualidade, poder, falar um pouco sobre poder. No texto vai falar de um filósofo cientista social, Norberto Bobbio, que vai falar sobre poder e política. Aí vocês vão ver lá no texto, ligado a essa questão das desigualdades sociais que eu falei. E vai ter também um pouco mais de aprofundamento sobre um outro filósofo que se chama Max Weber, que ele vai falar alguma coisa também, vai contradizer o Emílio Durkheim, por exemplo, né? Em que sentido podemos falar que uma contraposição entre sociedade civil e Estado? Então é uma outra questão que vocês vão ler o texto e vocês irão fazer esse estudo dirigido, tá? Esse estudo dirigido vocês vão fazer e vão me mandar. Pode escrever à mão, tirar foto e me mandar, mas pode fazer também digitadinho aqui. Eu vou no grupo dizer quais as páginas do texto que vocês vão ler. Esse texto que a gente já vem trabalhando, do Gilberto Cotrim, né? Esse livro que a gente já vem trabalhando com ele há algum tempo, sobre ética, tá? A gente estava trabalhando sobre ética, é o mesmo livro que a gente vai trabalhar com política. Então eu vou no grupo e vou dizer exatamente as páginas, tá? Para facilitar para vocês, certo? A Petrusca perguntou se é para mandar hoje. Olha, agora são 9h40. Vocês têm 9h40, não, 8h40. Vocês têm até 9h50. Dá tempo ler o texto é pequenininho, acho que são 5 páginas. Ver um pequeno vídeo que eu vou mandar para vocês. E se der tempo, você já manda hoje. Se não, amanhã, de forma que temos antes da próxima aula para vocês enviar. Eu sempre peço que me envie antes da próxima aula para eu poder dar um retorno, tá? Mas como vocês têm esse tempo agora, até quase 10 horas, para dedicar a aula, então vocês podem fazer isso agora, tá bom? Alguma dúvida? Não. Ok. Quem não viu o começo da aula, Milena, eu vou postar mais tarde, porque eu preciso colocar logo no YouTube para poder mandar o link, porque senão fica pesado, não vai. Aí vocês veem o começo da aula, quem não viu. Tá bom, gente? Então, é isso por agora. Todo mundo entendeu? Tá, professor. Certinho? Ok. Já vou mandar o vídeo e a organizaçãozinha aqui da aula, tá bom? Então é isso por agora. Qualquer dúvida, estou no grupo
para ajudar.